Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No dia do Senhor, reunimos-nos no amor de Cristo para oferecer a Deus Pai o culto de ação de graças que consiste na reatualização do Calvário glorioso de Jesus. Para tomarmos parte nesta santa celebração, reconheçamos que nós somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, na unidade do Espírito Santo. Pode deixar assim mesmo. Pode deixar assim. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentro de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertenecemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra ti? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pois o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O servo, porém, caiu-lhe aos pés e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo-lhe aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei.
Mas o servo não quis saber disso. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia ocorrido, outros servos ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe narraram tudo. Então o Senhor mandou chamá-lo e lhe disse: servo perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? O Senhor indignou-se e mandou entregar aquele servo aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. No domingo passado, ouvimos falar da correção fraterna e da sua necessidade na igreja. Hoje seria preciso compreender o todo melhor através desta parábola, através deste conto que quer ser um ensinamento. Caríssimos irmãos, é já uma falta pensarmos apenas em nós mesmos, em nossos direitos, pensarmos apenas em nossos favores que nos são devidos. Pensarmos apenas na nossa grandeza e não viver a vida de outra maneira, servindo aos demais. Pior do que isto é possuir inimigos, alimentar no coração essas inimizades e não querer saber do perdão. A parábola é clara. Deus nos perdoou em tudo, não olhando para o montante da dívida de cada um de nós. Olhou para o sangue de Cristo, e no sangue de Cristo, derramado por iniciativa sua própria, nossos pecados todos, nossas dívidas todas, foram completamente canceladas. Não importa a grandeza e o número de vezes, repito, que pecamos. O perdão que nós devemos dar aos que nos ferem, aos que nos machucam, de qualquer modo que seja, é um perdão que provém do perdão divino. Nós perdoamos porque também, por nossa vez, somos perdoados. Nós perdoamos porque Deus, já em Cristo, nos perdoou. E entraríamos para o rol desta parábola e revestiríamos a roupa do servo impiedoso se nós não estivéssemos capacitados
com a graça de Deus, a perdoar sempre e a perdoar de todo o coração. Nem sempre se trata de um sentimento do coração. Pode o coração continuar machucado e ferido, mas o perdão é sobretudo um ato de vontade. Eu quero perdoar a este meu irmão que me ofendeu, que me entristeceu, que me machucou. Eu quero de todo o coração perdoar-lhe. E nunca jamais esqueçamos do final, porque eu pequei contra Deus e minhas dívidas para com Deus não são maiores do que as dívidas que aquele tem comigo. Por causa disto, eu quero imitar o que Deus fez comigo, perdoando a meus irmãos, ou a meu irmão, minha irmã, de todo o coração. Sim, caríssimos irmãos, o amor nunca é perfeito num coração que guarda vingança, ainda que não a exerça. Num coração que nutra a vingança, ainda que nunca a exerça. Num coração raivoso. Este, caríssimos irmãos, tenhamos bem em mente nesta catequese dominical para todos nós, celebrante e fiéis. Devemos perdoar e, caso não perdoemos, não contemos também com o perdão divino. Aliás, não deveríamos rezar nem o Pai Nosso, porque no final dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Sim, caríssimos irmãos, a mensagem é clara. Trata de pô-la em prática. É fácil? Eu diria não. É difícil, sobretudo para quem nos machucou recentemente ou repetidamente. Mas lembremos-nos sempre da causa última. Deus nos perdoa 70 vezes 7. Isto é, sempre, sempre, sempre. E por isto mesmo devemos imitá-lo. Ele quer que o imitemos e nos dá a sua graça para tanto. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, Deus, fruto da terra.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nosso retornar vinho da salvação. Espírito militatis, Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sede propício a Deus às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do jugo do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz.
A verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte, e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos pelos nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.